Beleza? Estão enxergando aqui? Sim. Então tá. Gente, só me apresentando aqui para quem não conhece o nosso trabalho. Meu nome é Daniel Becker, eu sou CFP, né? A gente tem uma formação bem legal assim sobre finanças pessoais, né? Que aborda 6 pilares diferentes, né? De conhecimento dentro da área. Sou sócio fundador da Freedom Partners, junto com o Áureo, que está nos ouvindo aqui também, né? E a Angel, que é uma grande parceira nossa aí também, né? Desde o início. E o nosso trabalho aqui é poder ajudar os corretores, né, a alavancar negócios, principalmente nos produtos de previdência e vida, né? A gente atua hoje com 3 seguradoras, que é a Icatu, a Umint e a Unimed Seguros. Daniel, E desculpa te interromper. Desculpa te interromper. A Daniela disse que tá esperando. Não hum, sei se tu tem que dar algum ok aí. ela acabou de entrar aqui, por isso. Tá. Ah, tá bem. Então, como eu estava falando, a gente atua com 3 seguradoras, né, principalmente Icatu, Omint e Unimed. E nesse escopo, assim, a gente entende que a gente auxilia bem assim, as necessidades dos clientes. É evidentemente que terão outras seguradoras, né, que eventualmente vão fazer sentido para o cliente de vocês. E, e o nosso papel aqui é poder ajudar, entendeu? Se a gente achar né, tiver alguma dúvida de produto de alguma outra seguradora, a gente tem conhecimento sobre eles e a gente também vai ajudar a discutir algum tema que seja relevante. É, a ideia hoje, né, a gente falar sobre perfil de cliente, abordagem, o despertar para a previdência, como é que a gente pode conduzir isso. Vou dar 2 exemplos. O estudo financeiro que eu apresento para os meus clientes, então, de maneira bem prática, assim, eu não vou entrar no detalhe de como monta, né, mas vou mostrar um exemplo de um que eu já fiz e fiz recentemente. E depois a gente vai fazer alguns vídeos no próprio Instagram lá, que vai ser tipo um tutorial, assim, de como que coloca as informações no estudo, né, como é que estrutura e tudo mais, tá? Algumas sugestões de carteiras, fundos que eu tenho usado mais, né, no momento. A Icatu tem 160 fundos ou mais diferentes, então, assim, com certeza, talvez vocês vão se deparar de fundos que eu não vou falar aqui, mas que são bons também, né? E até legal, né? Se alguém tiver algum conhecimento sobre isso, vai compartilhar conosco. E características de produtos, passar uma visão geral bem rápida aqui, tá? Colaborativo, perguntem, né? Me interrompam, né? Quem tiver alguma coisa a agregar aí, por favor, pode, né, me interromper, tá? É, sim, sobre perfil de cliente, né, gente? Cara, quem que precisa de previdência, né? Se a gente for olhar, praticamente todo mundo, né? Seja para ter a previdência pública, seja para ter um complemento de previdência privada, né? A previdência pública vai nos dar uma renda máxima de 7 mil, só que essa renda ela vai decaindo porque não tem correção sobre quem, quer dizer, até tem, né? Mas é muito menor, né? Sobre quem já está recebendo, né? O valor. E muitas pessoas, né, precisam de mais renda do que a Previdência Pública proporciona. Então, existem várias formas de a gente constituir patrimônio, né, para complementar essa renda. Um monte de produtos financeiros, imóveis, tem um monte de coisa. A Previdência Privada é um produto que, né, faz muito sentido no longo prazo, principalmente para quem tem tempo, né, e quer pagar menos imposto, né? Se a gente for pensar, né, o grande benefício de um produto de previdência privada é a postergação da tributação ou pagar menos imposto lá na frente, tá? Mas quando a gente vai olhar um cliente, a gente tem que talvez dividir eles em 2 tipos, assim, né? Quem já tem, quem já comprou, né? E quem ainda não tem. Tu vai ter que fazer uma abordagem diferente, né? Tu vai ter que fazer uma apresentação completamente diferente. Quando a gente vai falar com quem já tem o produto, tem que entender assim, primeiro, normalmente a gente vê fundos no mercado, em Banco do Brasil, em Caixa, em Bradesco, com rentabilidades muito ruins. Então, é um excelente perfil de cliente, porque ele já comprou o produto, né? E muito provavelmente ele tem um produto ruim, né? Então, o teu papel vai ser comparar a rentabilidade, né? Entender que fundo que ele tem, né? Pegar o número, o extrato, o CNPJ, então tem que pedir isso na primeira reunião ou pedir para ele te mandar depois. Tem que revisar se ele fez isso de maneira correta, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre questões tributárias depois, mas eu vejo muito caso de cliente que tem a previdência errada. O cara tem um PGBL e não deveria ter um PGBL, porque ele não tem renda na pessoa física, né? Então a gente vê muitos advogados, por exemplo, que fazem os fundos da OABPrev e o cara não tem, o cara é PJ, ele recebe tudo como distribuição de lucros, ele não tem renda na pessoa física.
e o PGBL ele só serve para quem tem renda na pessoa física, tá? Então tem que olhar isso, né? E às vezes é até uma oportunidade de tu criar muita credibilidade no teu cliente quando isso acontece, né, de estar errado, tá? Uma coisa que é importante, todos os fundos de entidades fechadas são PGBL. Todos os fundos de cooperativa, né, são PGBL, Sicredi, Sicobi, enfim, né? Então, às vezes a gente vê, né, clientes que têm um PGBL numa entidade dessas, porque é o único produto que eles têm para vender para o cara, tá? E às vezes ele está pagando uma coisa que ele não vai ter benefício depois. Então, algumas dicas aí sobre isso. Revisar se a apólice atende ao objetivo do cliente. Aí entra já uma parte consultiva. Vocês vão ver assim que sempre a minha reunião, a minha dinâmica com o cliente são 2 reuniões, né? É entender e depois apresentar. Então, entender quais são os objetivos dele e ver se está coerente. A gente vê muito caso de gente que tem previdência e acha que vai ter uma renda de 15 mil contribuindo R$ 500 por mês, R$ 800 por mês. E isso foi vendido errado, foi conceitualmente feito errado, porque vocês vão ver que, cara, a taxa de juros hoje no Brasil, tirando a inflação e os impostos que a gente tem sobre a rentabilidade dos investimentos, cara, se tu pensar num ganho real acima de 2,5%, 3%, não, os 4% a gente já está indo para um perfil de mais risco, assim, né? E é muito difícil. A gente vê muitos estudos onde o cara do banco lá colocou rentabilidade de 7% ao ano, 8% ao ano. Óbvio que vai dar um monte de dinheiro lá na frente, só que esse dinheiro não está corrigido pela inflação. Quer dizer, está corrigido pela inflação, está com a inflação junto, né? Então, 2 milhões daqui 20 anos não compra o que a gente olha hoje no dia a dia. Então, fica uma coisa desconexa, né? Então, uma coisa que eu reforço sempre, né, quando eu me apresento, eu falo assim, o meu estudo, ele tem muita confiança de que aquilo que a gente está projetando ou planejando vai ser aquilo que tem de expectativa. Por quê? Porque a gente é conservador, a gente faz uma coisa dentro da realidade, ou assim, muito perto, né, do que a gente está projetando. Porque a gente faz as taxas de retorno, que evidentemente são mais realistas do que 8% ao ano, 9% ao ano, tá? E é importante reforçar os conceitos e os diferenciais do produto de previdência privada, muito na linha da tributação, que a gente vai falar um pouquinho na frente, tá? Para quem não tem o produto, a gente tem que fazer um mapeamento completo, né, de entender qual é o perfil da renda, né, entender qual é o objetivo de renda que ele tem, com que idade, né, o quanto que ele já tem guardado em outros ativos, né, ou até mesmo em outros ativos, né, entender a capacidade financeira dele, né? Porque muitas vezes, cara, eu quero ter uma renda de. Esses dias eu fiz para uma menina, eu quero ter uma renda de 30 mil por mês, mas ela não tem folga de caixa para guardar o que precisa para gerar essa renda de 30 mil por mês. Mas o meu papel, eu entendo que assim, é mostrar o objetivo dela. O teu objetivo é esse, tu tem que começar a guardar mais dinheiro, seja ganhando mais, seja, né, tentando economizar em alguma coisa, tá? E depois a gente acaba adequando o quanto que ela tem de capacidade mesmo de fazer. Mostrar os diferenciais do conceito do produto, né? Isso vai ser importante principalmente na apresentação, na segunda reunião, e fazer a sugestão do que ele deveria fazer, tá? Então eu vou mostrar um exemplo depois aqui de como é que a gente faz isso. Por que eu falo assim, ó, que quem já tem, né, o produto Previdência tem uma facilidade maior, porque, para vocês terem uma ideia, os dois fundos de maior volume financeiro, né, de valor no mercado, que é os fundos da Brasil Prev, né, e aí eles têm N, são FIX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sei lá quantos tem lá. Se a gente for olhar e botar, empilhar um comparador ali, né, com todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vê que a movimentação do gráfico é exatamente igual, o que diferencia a taxa de administração. Então, eles segmentaram por perfil de cliente. Quem contribui pouquinho e tem pouca renda no banco vai para o mais desgraçado lá, que cobra mais taxa de administração. Normalmente o perfil private, um cara que tem muito dinheiro, ele vai para um fundo que tem menos taxa. Mas a curva do gráfico é igual porque a carteira é igual, só muda, né? Esses números mudam só a segmentação que o banco faz. E o Bradesco, né, com o fundo, o F10, lá, que é um que tem um grande volume, se a gente for ver aqui, historicamente, desde muito tempo, eles estão abaixo do CDI. Tá? E então a gente olha assim no perfil longo, né, de muito tempo, eles abaixo do CDI, tá? Quando a gente pega, por exemplo, um fundo da Vanguarda, aqui o Absoluto, que é crédito privado, ele desde o início ele está acima.
Esse fundo aqui, o 2030, que é da Icatu, ele nesse período aqui de 3 anos está abaixo, mas tem um sentido de ele estar abaixo, muito fundamentalmente pela taxa de juros ter subido. Então, a gente vê que aqui, ó, desde aqui de 2021, ele ficou andando de lado, né? Porque o juros subiu muito e ele tem perda de performance ou dificuldade de gerar performance nesse período que o juros sobe. Quando acontece ao contrário, que é o momento que a gente está agora, ele normalmente estica e vem bem. Se a gente pega ele desde 2006, ele entrega acima do CDI, tá? Então, são oportunidades que tem, né? E quando o teu cliente já comprou, cara, fazer portabilidade é uma coisa muito simples, né? É só gerar credibilidade do teu trabalho, mostrar para ele que ele está perdendo dinheiro, né? E fazer o processo de transferência dos recursos, tá? Aqui está o gráficozinho de mais tempo, né? Desde 2015 aqui, ó, né? Tá falando do 2030, né? Pega desde 2015 aqui, ele está bem acima dos demais aqui tipo, olha aqui, cara, um horizonte de 8 anos entregando 76, 78% de CDI nos fundos, né, do banco, tá? Enfim, por que é importante entender o perfil de renda do cliente, né? Basicamente, a gente tem duas linhas, né, de tributação de produtos dentro de previdência, o PGBL e o VGBL. O VGBL para quem que é? Para todo mundo, qualquer pessoa pode fazer um VGBL porque, enfim, né, não vai perder nada em fazer um VGBL, porque ele tem tributação somente sobre a rentabilidade do dinheiro, tá? Não tem benefício fiscal, a não ser o próprio conceito do produto de tributar pouco, né, ou menos, né, do que os outros tipos de investimento. Então, a gente tem uma tributação mínima de 10%, né, e isso depois de 10 anos. E tu tem a questão, né, de que ao longo do tempo a tributação ela não é feita dentro do fundo, ela é só feita no resgate. Então, a gente tem um ganho de capitalização bem legal ao longo do tempo, que depois tem um gráfico para mostrar o quanto que isso representa, tá? O PGBL que a gente tem que ter um pouco de atenção. As pessoas que têm renda na pessoa física, né? O seletista, o funcionário público, o cara que tem renda de aluguel, tem mais. Enfim, quem tem renda na pessoa física, que tu pega o imposto de renda, muitas vezes eu peço o imposto de renda das pessoas que eu converso para justamente entender como é que é a característica de renda deles, né? Eles têm a possibilidade de ter um benefício fiscal usando a Previdência através do produto PGBL. Então, PGBL é para todo mundo, PGBL é para algumas pessoas, dependendo, né, do tamanho de renda dela, ela pode ter os dois, né? A gente tem lá, por exemplo, eu tenho alguns exemplos de clientes que eu tenho o PGBL até o limite que a gente tem de benefício e depois o VGBL para atender o objetivo de renda que ela tem, né? Então a gente está fazendo uma coisa que vai ter um ganho tributário bem legal para ela e ela não vai ter nenhum tipo de perda por fazer um VGBL muito grande, né? E depois a gente vai falar um pouquinho do tipo de tributação, as tabelas progressivas e regressivas, mas a ideia, né, de entender o perfil do cliente é justamente para a gente poder saber assim, para que tipo de coisa que eu vou oferecer para ele em termos de tipo de produto, que tipo de abordagem que eu vou ter que estar, que tipo de estudo que eu vou ter que fazer, né? Porque se o cara é só PJ, não faz sentido tu fazer um estudo de renda, né? Então, se ele tem renda um exemplo que eu vi esses dias, fiz esses dias e fechei um negócio esse mês, o menino tinha 300 mil de renda tributável, né? Então, pô, tem uma oportunidade grande de fazer PGBL aqui, né? E então é muito importante esse mapeamento inicial, tá? A abordagem em si, né, ela tem por objetivo, que é a primeira reunião, né, principal é a geração de confiança, né? É a gente buscar um vínculo com o cliente sobre esse tema e ele começar a te enxergar como um especialista. Óbvio que essa criação de confiança tem vários aspectos que vão fazer ela ser efetiva, né? Primeiro é a credibilidade de quem recomendou o teu trabalho para essa pessoa, né? Como a gente normalmente trabalha com recomendações, né, de clientes, ou a gente estava falando antes, né, Gabriel, sobre a questão das redes sociais, enfim, é uma forma de criar confiança, de gerar credibilidade, porque tu acaba virando, né, uma autoridade no assunto para as pessoas que tu te comunica. Então, a criação da confiança é o maior objetivo da abordagem. A gente pode fazer isso com o conteúdo que a gente tem, né? Ou seja, o quanto que a gente sabe sobre aquele tema, né? E por isso tem que estudar bastante, é uma coisa contínua, a gente nunca pode parar de se aperfeiçoar profissionalmente em termos de conhecimento sobre o ramo que a gente atua. Na rede
né, acabou indicando aquela pessoa para ti, ou até mesmo hoje nas redes sociais é uma forma muito boa de fazer isso. E buscar vínculos. Eu sempre tive a prática, nas minhas reuniões, de falar um pouco sobre as coisas que eu gosto, sobre a minha vida, tipo, que eu gosto de fazer cerveja artesanal, que eu gosto de correr, enfim. E eu tento, né, tipo, falo da escola do meu filho, a gente tenta, né, com essas informações, buscar algum tema em comum com aquela pessoa, né? Isso ajuda bastante. O outro aspecto é despertar a curiosidade, a necessidade dele sobre, né, o assunto. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma forma visual que eu já utilizei. Hoje eu não utilizo tanto, mas eventualmente eu ainda utilizo, né, para mostrar o que é o objetivo do meu trabalho, né? Mas muitas vezes eu falo que o meu trabalho é poder proporcionar a segurança financeira dele, seja no momento lá na frente, no futuro, né, onde ele vai precisar de dinheiro guardado, do patrimônio dele, para manter a renda que ele vai, né, vai ter necessidade depois de parar de trabalhar, né? Então, resguardar a renda na futura dele, quando ele não tiver mais renda de trabalho, mas também fazer esse resguardo ao longo da vida através dos produtos de seguro. Então, quando a gente olha, né, o corretor Suzepinha, ele já é Suzepinha porque essas coisas andam juntas, né? O papel de quem tem a Suzep para a vida e previdência é resguardar a renda das pessoas, né? Seja ao longo da vida delas, produtiva, seja quando elas forem parar de trabalhar e precisar contar com uma renda de patrimônio, tá? A outra questão, pegar as informações, eu vou mostrar um exemplo de como é que eu estruturei isso dentro do meu trabalho, tá? E eu sempre tento já na abordagem, que não é uma prática de todas as pessoas, né? É pedir, estimular recomendações. Então, por uma época na minha carreira, eu achava que pegar recomendações era só no momento de entregar a pólice de seguro lá, quando eu estava na Prudential, mas eu comecei a fazer isso já na primeira reunião e funciona, né? Muitas vezes o cliente acaba não fechando contigo e tu tem as recomendações que ele te deu na primeira reunião. Eu já fechei negócio com clientes, né, assim, que o cara que me passou a recomendação não fechou e eu acabei fazendo com as recomendações que ele me deu na primeira conversa, tá? Então, o princípio da abordagem, os pilares principais são esses, tá? Como é que eu faço um despertar de necessidade sobre esse assunto do seguro, tá? Então, a gente pode falar um pouquinho como eu acabei discursando aqui antes, né, que o meu objetivo do meu trabalho é resguardar a renda dele, seja lá no futuro, seja na renda agora, né? A gente pode usar uma dinâmica, eu usei isso aqui várias vezes. Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar esse bicho aqui. Epa, para aí. Que, que é uma forma visual, né, da gente poder, enfim, mostrar para ele o que é o objetivo do meu trabalho. Eu sempre fazia um gráfico assim, aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer tão bonitinho, mas aprendi a fazer ele de cabeça para baixo, que a gente sempre tem essa prática, né, de pensar de cabeça para baixo para quem está na frente do cliente. Então, eu faço um gráfico onde eu mostro aqui um horizonte de tempo embaixo, né, que seria a idade da pessoa, né? Então, falo que o meu trabalho, né, é poder, ao longo da tua vida, né, hoje está com 30 anos, e quem hoje chega aos 65 anos no Brasil, tem a expectativa de vida média de até 87, né, é poder, ao longo da vida, te acompanhar financeiramente. Por que isso é importante, né? Porque a maioria das pessoas, né, tem uma característica de financeira assim. Quando a gente vai falar de renda, a renda ela vai crescendo ao longo da vida, na maioria dos casos, porque tu vai ficando mais, enfim, vai crescendo na tua carreira, vai ficando com mais notoriedade na tua profissão, e tu consegue cobrar mais, enfim, tem mais clientes, né? Daí depende da pessoa que está falando, tu pode seguir uma linha de discurso, né? Mas a renda normalmente ela é crescente ao longo da vida. Chega um momento que ela estabiliza, né? E muitas vezes, depende do perfil da profissão da pessoa, essa renda vai ter uma queda brusca, né, lá aos 65 anos, né? Saiu o míssil, saiu meio torto aqui para baixo, mas é isso, tá? Então, a característica da renda ela tem essa curva, né, ao longo da vida. O que normalmente acontece com as despesas, né? A gente tem, por comportamento, né, da maioria das pessoas, as despesas elas vão acompanhando as receitas, ou seja, tu vai ganhando mais, tu vai trocando de carro, tu vai botando mais canais na TV a cabo, tu compra uma casa melhor, vai em restaurantes mais caros. A maioria das pessoas tem a tendência a fazer este movimento, né, de ganhar mais e gastar mais, tá? É muito importante que em algum momento tenha um descolamento disso, né? E o meu trabalho é poder justamente
mostrar para as pessoas a importância desse descolamento, porque quando a gente chega aos 65 anos, quando a gente para de trabalhar, a renda pode cair, mas a despesa ela não vai ficar zero, né? Tu vai ter custos de saúde, tu vai ter custos de moradia, tu vai ter custos de lazer, né? E esse momento aqui se cria um gap financeiro importante, né? Como é que tu vai sustentar isso, essa despesa se tua renda aqui não existe mais, né? A gente vai fazendo isso justamente através de uma folga de caixa adequada aqui ao longo da vida, né? Para que essa sobra que vai sendo gerada, né, acumule um patrimônio suficiente para te manter com a renda que tu precisa de aposentadoria, certo? Então, o grande objetivo do meu trabalho é poder te dar visibilidade, quanto que eu tenho que guardar ao longo da minha vida e aonde que eu posso constituir esse patrimônio. Dentro né, das limitações que a gente vai oferecer sugestões, mas a ideia do cara, né, do meu trabalho, né, da pessoa é poder ter essa noção de o quanto que eu preciso guardar para poder ter o patrimônio que eu preciso para manter a renda que eu quero. Tá? Então, esse é o grande objetivo do nosso trabalho. Isso pode ser feito em várias cestinhas diferentes e eu vou apresentar para ti, né, as formas que eu consigo te ajudar aqui dentro do escopo da minha profissão. Né? Quando a gente olha esse gráfico assim, né, a gente vê assim, bom, então a gente tem uma tarefa importante que é poder entender o quanto que eu tenho guardado de dinheiro, né, e quanto patrimônio que eu tenho que ter para manter a minha renda de aposentadoria, certo? Beleza, só que até chegar lá, a gente tem um período aqui extremamente crítico, né, onde a gente depende muito da nossa renda. Quem que vai fazer esse patrimônio crescer e chegar nesse tamanho que precisa? É a pessoa trabalhando, né? Então, a coisa mais importante que a gente tem que olhar, né, que se acontece alguma coisa com a renda dessa pessoa ao longo da vida produtiva dela, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a usar esses recursos aqui de maneira antecipada e isso pode faltar lá para o futuro. Então, a segunda coisa mais importante do meu trabalho é justamente poder olhar como é que eu resguardo que essa renda ela vai seguir, né, como a gente está pensando, enfim, no padrão adequado para que ele não consuma o patrimônio antes da hora, tá? Então, eu sempre trago esses dois objetivos, né? Meu trabalho é poder te dar visibilidade de quanto que tu tem que guardar para tua aposentadoria, né? E também ferramentas que vão te resguardar esse plano ao longo de toda a tua vida, tá? Então, isso aqui é uma forma visual que eu acho bem lúdica e bem simples das pessoas entenderem, né? Não é para todo mundo, né? Mas é para boa parte do perfil de clientes. A gente pode usar isso aqui para muita gente, né? Porque, de uma certa forma, a gente consegue enxergar de uma maneira bem simples o que que a gente faz, né? Então, esse aqui é um exemplo, né, de despertar que eu uso, tá? Muito bem. Dúvidas, perguntas, questões? Não? Vamos lá. Como que, depois de fazer nessa primeira, enfim, abordagem com o despertar, né, eu pego as informações dos meus clientes, tá? E aqui tem várias informações que são importantes para a questão da previdência, né? Entender se o cara paga INSS, por qual faixa, se ele já tem fundo de previdência privada. A melhor coisa é pegar um extrato do fundo, porque a gente vai ter que entender o quanto que ele contribui, qual é o tipo, quanto que tem de saldo. É bom entender, Pablo, por que que tu fez esse fundo, né? Eu sempre faço essa pergunta aberta, assim, para entender, assim, quais são os motivadores, né, da pessoa, tá? Quando tu fez, te lembra que renda que isso te proporcionar? Porque a gente já pega aquele gatilho com planejamentos ruins, que eu vejo muito aí, por aí, onde se usam taxas muito elevadas, tá? E aí a gente tem que fazer as perguntas que a gente quer, né, para mostrar o cenário para ele de maneira adequada, né? Com que idade tu imagina planejar a tua renda complementar e com que valor, né? O valor sempre pensando no valor de hoje, né, o custo de hoje, porque a gente tira a inflação no efeito no estudo que eu monto, tá? Outra coisa que é bacana, se a pessoa tem filhos, né, se tem algum investimento direcionado para os filhos, porque é uma forma bem legal, assim, de fazer reserva para os filhos, né, através de fundo de previdência. E a gente tem que entender da onde vêm as fontes de renda, justamente para designar esse cara tem que ter um PGBL, em que tamanho, né, ou não, tá? Então isso aqui é muito importante. InfoClient é o termo que a gente usava na Prudential, né, para pegar as informações dos clientes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu mandei fazer, tá? Para mim, uma fichinha, assim, porque eu acabo gostando de ter essa. Eita, peraí, que ficou atrás do negócio aqui. Essa rotina, assim. Então, isso aqui é
a capa, né, com o nome do cliente, o verso aqui, que eu boto observações e já uma lista aqui de recomendações, tá? E a parte interna tem um resumo de informações que eu preciso para fazer esse estudo que aborda a questão de reserva financeira, planejamento de longo prazo e a questão dos seguros. Então, entender estrutura familiar, regime de união com cônjuge, se tem cônjuge, despesa de educação dos filhos, se já tem algum projeto financeiro para os filhos, despesas fixas, entender o custo de vida dele, se ele tem dívidas, né? Então, tudo isso a gente acaba perguntando, a questão aqui de longo prazo, né? INSS, Previdência, se já tem fundo de garantia, renda de aposentadoria, naquele que tem de objetivo, que idade. Então, tem todas as informações, se já tem seguro, a questão da renda aqui, né? Do principal, do cônjuge. Então, aqui a gente consegue fazer um mapeamento bem legal e começa a, né, entrar na vida da pessoa, né, para justamente fazer um estudo adequado, tá? A questão imobiliária, né, e o patrimônio financeiro é legal entender, né, para justamente na questão do seguro a gente olhar também custos de inventário e tudo mais, tá? Essa é a ferramenta que eu uso, eu tenho esse modelo aqui, posso disponibilizar para quem tiver interesse, né, quiser copiar, não tem nenhum problema, a gente tem isso pronto e eu acho que é uma forma legal. Tem um custinho de fazer, mas eu acho que vale a pena, tá? Então, assim, na primeira reunião, a gente está pegando essas informações aqui que são importantes para montar o estudo, né, e eu uso essa ficha, que é a forma mais fácil para mim, tá? É importante também entender, né, o restante da situação patrimonial dele, porque ele sai de um ponto de partida, né? Então, quanto patrimônio tu já começa? Começa com 500 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, sei lá, né, para fazer esse estudo do que precisa ainda acumular ao longo do tempo, tá? Vamos lá para o estudo financeiro, né? Como é que eu estruturo isso? Isso aqui foi um exemplo que eu apresentei esses dias, tá? Já fiz de outras formas, já complementei com outras informações, mas aqui tem um exemplo prático, né? Então a gente tem uma apresentação padrão aqui da Freedom, né? Esse estudo foi feito para a Luísa, que no mês de junho, tá? E o objetivo dela, né, era ter uma renda de 15 mil reais, e eu fiz 2 cenários, aos 60 e aos 65 anos, essa renda sendo partida por esses 2 momentos, tá? Ela tinha o objetivo de melhorar a rentabilidade dos investimentos dela, ela tinha todo o dinheiro praticamente em poupança, né, o dinheiro guardado. E esse terceiro, né, uma coisa que sempre está aí, que é garantir a manutenção da renda e proteger o patrimônio, que é aquela parte do período crítico, né, que a gente falou ali no gráfico, tá? Muito bem. Eu sempre começo a apresentação falando sobre esse conceito aqui do ganho real, tá? Eu faço questão que o meu cliente entenda, né, por que que o nosso estudo ele é realista, ele é pé no chão, ele faz sentido, né, porque quando a gente faz uma projeção financeira com menos rendimento, a gente força o nosso cliente a guardar mais dinheiro. A aposentadoria dele vai ser mais cara porque o dinheiro não trabalha tanto quanto ele imagina que ele vai trabalhar se botar uma taxa de 7, 8%, 10% ao ano, tá? Então, esse gráfico aqui, ele está atualizado até o final do ano passado, tem que fazer essa atualização, mas ele mostra o conceito do ganho real, e eu tento, né, explicar para os meus clientes como é que isso funciona ao longo do tempo, né? Então, essa linha de cima aqui é a taxa Selic, né? É a renda fixa, né? O CDI, podemos usar dessa forma, que é muito parecido. Só que nem todo esse rendimento vem para a gente, porque tem imposto de renda na vida, né? Então, se a gente descontar o imposto de renda, a gente fica só com essa linhazinha vermelha de baixo, tá? E no Brasil a gente tem um efeito muito importante da inflação, que come o nosso poder de compra todo o tempo. Então, a linha azul é a inflação, certo? Ou seja, quanto que realmente cresceu o patrimônio da pessoa que tinha um rendimento no CDI, um investimento no CDI ao longo dos últimos anos. Se a gente pegar os últimos 10 anos, o ganho real foi 1,3. Tá? E, cara, 1,3 é muito pouco, né? E porque a gente teve um período na pandemia que a inflação aqui disparou e o juros estava muito baixo. Então, essa parte vermelha foi um momento onde os retornos de renda fixa estavam abaixo da inflação. As pessoas tiveram perda de poder de compra, né? Isso já inverteu e a gente está num momento de ganho real de novo, né? Como a gente teve aqui em 2003, onde os juros teve que subir para conter a inflação. E nesse momento posterior, né, normalmente acontece um ganho real maior, né? Mas na média, assim, se a gente usar mais de 2 para renda fixa conservadora, é muito, enfim, é muito arriscado,
né? Então, eu pego a média dos últimos 10 anos, só que aqui a gente teve esse período da pandemia, então eu dou um desconto, porque se a gente tirar esse período aqui, até 2019, a média era 1,92%. Então, eu sigo utilizando 2% como base para o estudo financeiro que eu monto. Tá? Alguma pergunta aqui? Não. Não? Mas esse gráfico está sempre em todas as minhas apresentações. Bom, eu trago para cá, né, as informações que eu coletei com o meu cliente, então tem toda aqui, né, as informações que ela me passou, isso aqui depois eu boto no Excel, porque geram os gráficos que eu preciso, tá? Mas cola essas informações aqui para a gente ter a referência das premissas, né? Então, quais foram as premissas que a gente considerou no estudo? Ganho real de 2%, considerando 100% do CDI, início da renda aos 60 e outro cenário aos 65 anos, e a expectativa de vida, que é a média do brasileiro, que chega aos 65 e 87, tá? Pode ser diferente? Pode. Se a pessoa quiser fazer uma expectativa de vida de 95, ela vai ter que guardar mais dinheiro, né? Então, a gente pode personalizar isso também. Então, aí eu começo a mostrar, né, os gráficos que a ferramenta que a gente tem aqui disponibiliza. Então, por exemplo, né, a Luísa, ela tem 34 anos, ela queria aqui nesse exemplo se aposentar aos 65, ela quer 15 mil de renda. Só que como ela é seletista e vai ser com uma renda alta por toda a vida, ela muito provavelmente vai pegar o teto do INSS lá, tá? Como o teto vai caindo, né, eu coloquei aqui que ela vai ter 5 mil de INSS como uma referência. Então, esse estudo proporciona para ela uma renda de 10 mil, tá, por mês. Ela já começa com 127, que é o dinheiro que ela tem guardado, tá? E ela tem uma capacidade de guardar praticamente 150 mil por ano. Ela teve uma mudança bem importante nos últimos anos em termos de renda. E o juro real que eu botei aqui de 2%. Então, o nosso estudo aqui, ele projeta 3 cenários, tá? A realidade dela, ou seja, se ela seguir guardando 166 mil por ano a uma taxa de 2%, ela vai chegar a um patrimônio aos 65 anos de 7 milhões, tá? Isso vai ser mais do que suficiente do que ela precisaria, né, para ter a renda que ela quer de 10 mil. E eu projeto mais 2 cenários. A independência financeira mínima, que é um tamanho de patrimônio onde a rentabilidade real ela não é suficiente para manter a renda de 10, e ela vai consumindo o patrimônio ao longo do período que a gente está colocando, até os 87 anos, né? E o outro cenário que ela só viver dos juros reais, que é uma conta fácil de fazer, né? No exemplo aqui, a gente pode fazer isso aqui na calculadora, bem simples. Então, ela quer uma renda de 10 mil por mês, né? Vezes 12 meses, é 120 mil por ano. Se a gente dividir pela taxa, que é 2% ao ano, vai dar lá 6 milhões, que é o patrimônio que ela precisa para ter o ganho real, para ter a renda de 120 mil através do ganho real, tá? Então, dei uns quebradinhos aqui, porque a taxa está 1,96 ali, tá? Mas, o que é a meta mínima dela? É chegar aqui, ó, né? Daqui para cima ela tem que ter, né? E aqui no caso dela está bem tranquilo, tá? Depois eu mostro para ela o que é o mínimo que ela precisa fazer, né? E um pouco do meu trabalho, né? Que é facilitar a vida dela, né? Bom, ela já tem uma folga de caixa grande, no caso dela aqui, no exemplo, é mais tranquilo, mas a planilha nos mostra assim, ela, na realidade atual dela, se ela não mexer nas aplicações e seguir conservadora com um ganho real de 2% ao ano, o dinheiro vai ser suficiente para ela, né, ter uma renda acima da expectativa de vida, ou ela poderia até aumentar essa renda para 34 mil por mês, né, e consumir o patrimônio até os 87 anos. Né? Não precisa tirar 10 só, ela vai ter muito mais dinheiro e vai ser bem tranquilo isso. O quanto que ela precisa para chegar no cenário de independência vitalícia? Guardar 140 mil por ano. Ela consegue hoje guardar 166, mas 140 mil seria 11.600 por mês, resolve a vida. Tá? E a independência financeira mínima é 45 mil por ano ou 3.700 por mês. Tá? Só que o que é o meu trabalho aqui? É poder facilitar essa conta. Né? Porque quanto melhor ela tiver, melhores produtos financeiros ela tiver, melhor retorno financeiro, ou tiver os produtos adequados, né, que vão para esse intuito, né, de renda no futuro, mais fácil vai ser essa conta. Então, a primeira estratégia que eu vou sempre utilizar com os meus clientes é tentar melhorar o rendimento, né? Pegar um fundo de previdência melhor, pegar um produto que vai ter um retorno mais interessante. E se a gente for, né, olhar somente pela rentabilidade, se a gente conseguir uma média de carteira aí, 120 de CDI, ou seja, render 20% acima do CDI, o ganho real ele automaticamente sobe 1%, né? Pela média da rentabilidade superior, tá?
mesmo que a gente considere aqui o imposto de renda de 15%, né, esse ganho real vai subir 1%. Olha a diferença que faz, cara, 1% a mais por ano, né, nos cenários que ela tem guardado de dinheiro. Então, na independência financeira vitalícia, a gente sai de 140 para 115 por ano, ou seja, de 11.600 para 9.600, dá 2 mil por mês a menos, né? E no cenário de renda mínima, de 45 para 36, que é 13.700 para 3 mil reais. Cara, só aqui, o meu estudo está te dando 20% de desconto na tua aposentadoria. Se a gente for olhar por uma ótica de desconto, é isso que a gente está fazendo. A gente está tentando entregar um retorno melhor para ela ter que ter menos esforço ao longo da vida para guardar dinheiro, tá? Então, é uma economia tremenda, né, que ela vai fazer ao longo do tempo, tá? E a segunda coisa é a gente escolher o produto adequado para esse horizonte de investimento, né? Então, quando a gente fala em termos tributários, né, a Previdência pode tributar, ao invés de 15%, que é a maioria dos produtos financeiros, 10%. Né? A gente tem a possibilidade de chegar nesse nível de tributação. Demora 10 anos, mas é possível, né? Se a gente tiver a mesma rentabilidade, 120 CDI, tá? Com uma tributação de 10%, automaticamente o ganho real sobe quase meio. Ou seja, tu não fez nada, tu não mudou o perfil de risco das explicações que tu está fazendo, tu só está escolhendo o produto correto em termos tributários para o horizonte de tempo que ela quer, né? Esse dinheiro. Então, aqui eu já desconto mais um pouquinho, ou seja, em vez de 9.600 por mês, cai para 8.900. Em vez de 115 mil por ano, é 107. Né? Então, a gente está fazendo a pessoa economizar aqui 33, 32 mil por ano nesse cenário, e aqui praticamente 12 mil por ano nesse cenário, dá aqui de 3.700 para 2.700, tá? Então, é R$ 1.000 por mês. No exemplo dela, que ela consegue ter uma folga de caixa grande, tipo, pode fazer pouca diferença, mas para quem está mais justo em termos de receita e despesa, R$ 1.000 é um monte, né? Então, acho que para todo mundo R$ 1.000 é um monte, né? Então, veja que interessante que a gente consegue aqui trazer, né, uma visão para ela de quanto que ela tem em guardar e formas de que ela vai fazer isso de maneira mais eficiente através do teu trabalho, tá? Foi com esse tipo de abordagem que eu consegui ser campeão da Icatu por 3 anos, tá? Vendendo previdência mensal, porque assim tu consegue fazer o teu cliente entender que é importante ele guardar 3 mil por mês, 5 mil por mês, 6 mil por mês. Se a gente faz a conta ao contrário, que é a maioria das abordagens de banco, ele pergunta assim, quanto que tu pode guardar por mês? 500 pila. Não, 500 pila vai dar tanto. Não, e ele bota a taxa lá de 8, 9% ao ano, que esse número aqui vai virar, em vez de 3 mil ali, que seria a necessidade que aparece, vai virar R$ 1.000, 800 pila. Né? Pila a gente fala bastante aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas é R$ 800 por mês. Só que, cara, isso não vai entregar a renda que ela quer, né? Porque isso está com a inflação junto. Então, o bacana de tudo, dá mais trabalho, tem que ter um pouco mais de abordagem, tem que ter um pouco mais de tempo de explicar, né? E um pouco de conhecimento de finanças, mas eu acho que a maioria das pessoas aqui acabou, que tem, né? Mas funciona para tu ter um ticket médio bem mais alto. E é o ticket médio que precisa, né, no fundo, para que os clientes façam. Vai fazer isso aqui tudo em previdência? Aí é uma questão né, de você conversar com a pessoa, tá? O que normalmente eu recomendo? Que o mínimo seja feito através de fundos de previdência, tá? Essa é a recomendação que eu faço. Se ele tem capacidade de guardar, no caso dela aqui, né, mais de 10 mil por mês, por que não fazer, né, o mínimo em fundos de previdência? Porque tu tem flexibilidade, deu um problema, tu interrompe, se quiser reduzir, reduz, né, enfim, tá? Beleza, gente? Perguntas? Dúvidas? Não tem nenhum outro exemplo que fosse, assim, não, dela tá bom, né? Exatamente como tu falou, dela ela tá com Uhum. folga. Tu não tem nenhum outro exemplo aí de alguém que não tá nessa situação, que é uma situação... Não. Até posso ter, tá, Angel? E com certeza eu tenho. Se eu for começar a pensar aqui, talvez eu possa até pegar um para Sim. Não, trazer. não, se Mas não tem assim, pronto, a o ideia é que mostrar como que é o sistema, né? mesmo que a pessoa tenha capacidade, se nesse exemplo aqui, tá? Se ela tivesse capacidade de guardar 30 mil por mês só, tá, Angel? Ou 20 mil Por por ano? mês, eu faria exatamente a mesma explicação, tá? Sim. Porque ela tem o objetivo, né, de ter uma renda de 10 e eu vou dizer para você, olha só, com o que tu ganha hoje, tu não consegue O ter essa Dani está renda. mal acostumado com valores.
Você já está dizendo que só a pessoa tiver capacidade de guardar só 20 mil por mês. Não é por ano, eu falei, por ano, Daniel, falei onde errado, é que tu tá? tá pegando esses clientes, Daniel? Olha que eu tenho É por cliente ano, bom, por mas ano, por assim, ano, por ano, aonde que por tu ano. pega Falei esses errado. clientes? Obrigado, Maurício. Se ela tiver capacidade de guardar 5 mil por ano, 10 mil por ano, eu vou fazer a mesma explicação. Porque ela tem um objetivo, eu tenho que mostrar, eu tenho que trazer ela, aterriza, minha filha. Tu não vai conseguir guardar, ganhar 10 mil por mês de aposentadoria se tu só sobra 20 por ano. Tu vai ter que Eu fazer tenho alguma medo que coisa, o cliente seja. se suicide, né, nesse Mas caso. assim, aí é já outra questão. Mas eu acho, eu sempre tive essa premissa. Eu mostro o Sim, objetivo que ela claro. tem. Às vezes assusta. Cara, tu tá fazendo um bem para essa pessoa, porque ela tá gastando Sim, em claro. viagem, em lugar instagramável, para mostrar para os amigos e não sei o quê. E, bicho, ela tá deixando de fazer uma coisa que é super importante para a vida dela. Muitas vezes, né? Não é todo mundo, tá? Mas o objetivo de tu sempre mostrar o que ela tem de objetivo, né, de renda é, cara, aterriza, né? Se tu consegue fazer, ótimo. Se tu não consegue, tu vai ter que mexer nas tuas despesas ou tu vai ter que mexer na tua renda. Não tem outro jeito, né? Porque em uma hora tu vai precisar desse dinheiro, né? E então eu não mudo. Eu faço sempre da mesma forma, mesmo que ela não tenha capacidade de fazer isso aqui, tá? Se ela tivesse capacidade de guardar por ano 15 mil, eu ia mostrar para ela, olha só, tu precisa de 33. Com 15, tu garante a metade, porque é tudo proporcional, né? Então tu vai garantir 5 mil por mês, né? Se tu conseguir guardar 15 aqui, né? Que é 1.500 e tal. Então, são essas as linhas que eu tenho seguido, tá, Andy? Tá bom. Bom, o outro exemplo, 60 anos, né, muda um pouco a conta, né? Por quê? Porque esse gráfico aqui a independência financeira dela já estava lá em cima, veio para baixo, porque a gente tem menos tempo para guardar e mais tempo de uso. Então, isso é um efeito duplo, faz uma diferença tremenda o quanto que se precisa ter de dinheiro a mais, tá? Nesse cenário aqui, o que mudou? Mudou que ao invés de ela ter que guardar 3 mil, né, que apareceu no outro, o mínimo aqui foi para 4.500, tá? Dá 2.700 aqui, né, no exemplo até 65 anos, e aqui foi 4.500. Como ela tem folga de caixa, o bonito aqui, ela tinha falado 65 anos para mim, né? Aí, como eu vi que tava, putz, tá barbada, né? 2.700 para quem, né, o 33 mil para quem ganha, consegue guardar 160. Bom, vamos fazer o cenário aos 60 anos, vamos botar lá, né, mais cedo já aposentada. Então eu trouxe para 60 anos, mostrei para ela que, ó, se quiser fazer o de 60 anos já, né, garantir isso antes, 4.500 por mês é o mínimo, né, e foi o que ela fechou. Então eu acabei fechando com ela aqui um valor mensal de 4.500, tá? E no caso dela, ela tinha renda de CLT, porque essa renda toda que ela tem aqui é CLT, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que eu faço Eu esse não vi cálculo onde é que aqui está depois. esses quatro. Desculpa a minha ignorância, mas eu não vi onde é que está os 4.500. Eu estou vendo outros valores aqui. Tá aqui embaixo. Meu mouse está mostrando aqui. Ah, tá. É que tá. O 4.500. A conta sempre é essa aqui, ó. Tá? Eu acabo Aqui. sempre buscando como objetivo, né, atingir esse mínimo em previdência. Ela vai guardar mais dinheiro em outras coisas, né? Mas aqui a gente vai num mínimo em previdência, tá? Ah, tá. Desculpa, aqui estava um negócio na frente, que já abri aqui. Beleza. Bom, então é isso, tá? Como é que eu estruturei ali a proposta? Isso aqui é a parte de mostrar, né, a realidade para ela e tal. Eu logo em sequência eu falo, né, por que que eu acho que faz sentido fazer isso em fundos de previdência? Porque a gente tem uma questão fiscal muito boa. Além disso que eu comentei já antes, né, que o imposto de renda mínimo é de 10, né, tem uma diferença na forma que a tributação acontece. Então, o produto de previdência privada, ele tem uma vantagem com relação a outros tipos de investimento, de renda fixa, fundos de investimentos normais, que tu não tem pagamento de imposto de renda ao longo do investimento. Tu só paga no final, quando tu for resgatar. Então, aqui tem um gráfico que mostra, né, a diferença em termos líquidos, né, que a pessoa teria investindo 100 mil reais nos mesmos produtos, desculpa, nos mesmos tipos de investimento em termos de ativos, né? Ou seja, os dois rendem a mesma coisa por mês, né? Aqui está 0,7 de rendimento mensal num cenário onde a tributação é com comicotas, ou fundos de investimento, ou CDBs de banco, produtos de renda fixa, né? E produtos sem comicotas, que é a previdência privada. O que é o comicotas, para quem não sabe? Quando tu investe num fundo,
tu é cotista do fundo. E para pagar o imposto de renda, o gestor faz o quê? Ele tira tuas cotas e paga o leão. Isso acontece nos fundos de investimento normais que não são previdência. Tá? Então, por isso que chama come cotas. Ele tira tuas cotas e paga o imposto de renda, certo? Os fundos de investimento têm isso semestralmente nos meses de maio e novembro. Então, todo mês de maio e novembro, a gente vai ver um quebradinho aqui. Ó. Dá para ver, talvez, na tela de alguns aqui, que tem nesse gráfico em vermelho, um risquinho aqui, que é o pagamento de IR. Ou seja, esse dinheiro foi para o leão e não está mais capitalizando para a pessoa. Não está mais tendo retorno sobre esse dinheiro, ele não está mais contigo. Né? Na Previdência, isso não acontece. Tu só tem o pagamento de imposto quando resgata. E essa paulada aqui que dá no final, ela é muito superior ao dinheiro que foi saindo e vazando. É que nem torneira pingando, entendeu? Né? Vai chegar um ponto que né, isso vai ter um efeito importante ao longo de vários anos. E para vocês terem uma ideia, se a gente escolhesse o mesmo tipo de ativo, né, num fundo de investimento e num fundo de previdência, que hoje tem fundos que são espelhados, da mesma gestora, a carteira é igual, só que tu pode escolher, eu quero tributar isso no longo prazo, eu quero tributar isso no curto prazo, como fundo de investimento ou como fundo de previdência. Então, aqui a gente tem a possibilidade de entregar para o cliente 23% a mais de patrimônio se ele deixar o dinheiro por 30 anos investido num fundo de previdência. Então, aquele efeito que eu mostrei aqui, né, de 5%, ele é muito maior. Né? E isso não está nem nessa conta aqui. Tá? Então, essa é uma vantagem muito importante. Eu faço questão de explicar porque as pessoas têm que começar a ter conhecimento financeiro, porque isso aqui não aparece num relatório, tu não vai conseguir mostrar, não, olha só quanto ganhou mais, não tem onde ver isso, né? A gente faz aqui é um cenário, né, matemático, que no mesmo rendimento, dois dinheiros iguais, em produtos diferentes, te entregam mais resultado líquido, 10 anos dá 4%, 20 anos dá 12%, e 30 anos dá 23%. Tá? Então aqui é um reforço adicional sobre por que a gente sugere fazer com previdência privada, né? Fora que a gente pode falar que, cara, a outra vantagem muito legal é que tu pode mudar o teu investimento de lugar sem ter um custo, né? Através da portabilidade dos recursos. Tu pode, inclusive, mudar de instituição. Tira da Ecatu, leva para o banco, tira do banco, leva para outro lugar. E tu não tem nenhuma perda com relação a isso e com relação ao tempo de investimento que o teu dinheiro tem lá em previdência, tá? Então, tu pode mudar, eu quero ter uma carteira mais agressiva, menos agressiva, tu pode fazer essas mexidas sem nenhum tipo de ônus, tá? Muito bem, então, nesse objetivo de chegar à renda de 15 mil, a gente falou lá que 10 vem do patrimônio, 5 do INSS, e foi a primeira parte que a gente chegou, tá? Como que é a característica de renda dela? Ela tem ali 332 mil de renda bruta anual, porque ela é seletista. Por que a gente tem que entender isso? Né? Porque o PGBL vai ser a ferramenta para ganho, né, dela no longo prazo, em termos de tributação. Né? Então, como ela tem imposto de renda pelo regime completo, que é o que precisa para poder ter o ganho fiscal com o PGBL, a gente pode usar esse simuladorzinho aqui, que é o que está na tela, tá? Eu printo a tela aqui. É um simulador da Icatu, se a gente botar no Google aqui, simulador de benefício fiscal PGBL Icatu, vai cair nesse cara aqui. Vai só clicar lá, declaração completa. Agora, só porque eu estou apresentando ele não funcionou, né? Mas ele funciona, tá? Vamos ver se eu baixar um novo aqui, porque isso aqui eu tinha já organizado ontem. Simulador. Fiscal. PGBL Icatu. Aqui. Na mesma tela. Agora ele veio, tá? Então, aqui, para botar lá a renda bruta anual da pessoa, 322 mil no caso dela, certo? Se quiser botar as outras informações, ela já contribui para a Previdência, porque ela trabalha numa empresa e tem já uma parte que é feita por lá. Então, tu pode complementar aqui as outras coisas, né? Se não, tu já joga a telinha essa aqui, que é a mesma tela que está lá no material que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, aqui tu consegue já explicar a parte do PGBL, né? Como é que eu explico isso, né? Eu explico o efeito que tem ela fazer isso através do PGBL, porque até 12% da renda bruta dela, ela pode contribuir com o Fundo de Previdência Privada PGBL e ter esse benefício fiscal, que é o quê? Né? Então, dá 39 mil por ano, ela reduz a base de cálculo
que vai ser cobrada no imposto. Então, em vez de ser tributado sobre uma renda de 332 mil, essa renda ela é transformada, né? Aqui seria, tirando o INSS, né, 325, ela é transformada em 286. A diferença veio da onde? Os 39 foram descontados daqui e virou 286. Basicamente é isso. Então, o que ela contribuiu, se ela contribuiu o limite aqui, vai ser descontado da base de cálculo do imposto de renda, né? Então, o imposto dela não vai ser calculado sobre 325, vai ser calculado sobre 286, tá? Com 325 mil de renda, ela já está na faixa máxima de R, 27,5, tá? Aqui também vai estar na faixa máxima de R, só que sobre uma base menor. Então, o valor de imposto devido, né, quando a gente desconta, eu não sei se vocês sabem o que é essa parcela a deduzir, mas isso aqui é um cálculo automático sobre as faixas menores de IR, porque quem tem uma renda de 325, até 24 mil é isento na renda, né? De 24 mil até não sei quanto paga 7,5, né? A partir disso paga 15. Então, essas faixas iniciais, tu não paga 27,5, tu vai pagar relativo àquela faixa. Por isso que o imposto de renda é chamado de progressivo, porque ele progride conforme a tua renda. Então, nas faixas iniciais, tu não paga 27,5%. Se a gente for querer entender o quanto que é o IR médio dessa pessoa, né, a gente pode fazer um cálculo bem simples, né, de que para a renda Eu lá gosto de usar o simulador da própria Receita Federal ali do eu banco. vi que Ele tu já fez um dá, post sobre isso também. ele dá a alíquota bem certinho. Ah, ele já dá alíquota? Legal. Eu tô, Aham. cara, tô acostumado a fazer coisa aqui e eu até vou olhar lá depois. Eu vi teu post ontem, achei bacana. Então aqui a gente pode usar aqui, né, o cálculo, enfim, né, ela paga 23,84% de IR médio, né, pagando 79 mil. E se for, né, com o cálculo aqui que a gente tira, né, em função do crédito que acontece pelo PGBL, ela vai pagar 68.218 dividido por 332, 20%, 20,5%, tá? Essa diferença aqui, né, vai dar um crédito para ela lá no IR de 11 mil reais. Ou seja, né, tu tá dando, além daqueles descontos que a gente falou, né, de quanto que ela tem que guardar, né, tu tá dando aqui um desconto de quase R$ 1.000 por mês, né, no dinheiro que ela pode ter de volta. Ah, isso aqui vai ser pago depois? Vai ser pago depois, só que muito provavelmente sob uma tributação muito menor. Então, hoje ela tem aqui 24%, né, de imposto de renda sobre a renda dela, né? E sobre essa parte que a gente está tirando, sobre esses 39, que tributaria 24%, né? A gente pode fazer isso aqui ser só 10%. Ou seja, ela vai ganhar 14%, né, desse dinheiro aqui, tá? Então, é bem essa lógica que a gente pode utilizar. Então, em vez de pagar 24 hoje, ela pode pagar só 10 e daqui 30 anos, né, com o dinheiro rendendo para ela. Tem um efeito muito bom financeiro no longo prazo, só que é muito importante falar, né, que quando ela for resgatar, a tributação vai ser sobre todo o recurso e não somente sobre o rendimento, porque ela teve esse benefício aqui antes, tá? Dúvidas, perguntas aqui, gente. O Gabriel deu uma dica boa lá, depois eu até posso fazer alguma divulgação para você sobre o site lá ou manda para a gente aqui, manda no chat, depois eu compartilho o link aqui também, tá, Gabriel? Muito bem. Seguindo adiante aqui, a gente vai falar sobre as carteiras, né? Ou seja, o que eu sugeri para ela aqui? 4.500 por mês. Nesses 3 fundos, ela é mais conservadora, tinha dinheiro em poupança, não quis botar nada muito agressivo, então usei o fundo da Vanguarda, o Absoluto, né, que é um renda fixa crédito privado, que é o que está em vermelho. Usei o Capitânia, que é um fundo que tem um pouquinho de FDIC dentro, é um fundo de renda fixa um pouco mais moderado, vamos dizer assim, tá? E o 2030, que é um fundo data-alvo da Icatu, que tem hoje uns 11% de ações dentro e títulos públicos federais, tá? Ele tá ruim, falei para ela, tipo, por que eu estou te recomendando esse fundo aqui que está bem abaixo do CDI? É porque agora é o momento de fazer, né? Porque a gente está no momento dos juros, né? Enfim, seguindo uma tendência de queda e é aí que ele capitaliza um ganho mais significativo. Então, estou sugerindo isso aqui justamente pelo momento. Como alocação mensal 1.300 em VGBL, né?
e 2.200 em PGBL, ou seja, ela faz o que ela pode ter de benefício fiscal, mas ela, como a meta dela é guardar os 4.500 que deu lá no estudo, eu já joguei 1.300 de VGBL. Tá? Então a carteira dela aqui está um misto de PGBL com VGBL e explico a questão da tributação, né? Que eu escolhi fazer a regressiva aqui a cada 2 anos, né? Tu tem uma redução de 5% sobre cada aporte que tu vai fazendo até chegar em 10, tá? Então essa é a dinâmica que eu uso aqui para mostrar o projeto para ela. E depois aqui eu fiz uma apresentação de seguro, né? Ela não tem dependentes financeiros, mas assim, precisa de ter uma proteção para ela. Então aqui eu consegui ainda fazer uma apresentação de seguro. Normalmente eu apresento anual para quem tem folga de caixa, já paga de uma vez, né? Já vem a comissão cheia, né? Então eu coloquei ali dos 2 milhões de invalidez, com doenças graves de 200 mil e uma base de morte por 10 anos ali, com uma compra de seguro. Eu explico para ela, né, que isso aqui ela está comprando uma pólice de 100 mil, e ela pode ter uma boa parte desse dinheiro de volta caso ela um dia não queira mais ter esse seguro aqui. Isso aqui acaba voltando em boa parte. Normalmente até bota o percentual do que retorna no prazo. Acabei não botando aqui nesse exemplo, tá? E, enfim, essa apresentação que eu fiz para a Luísa e a dinâmica que eu segui, ela fechou já toda essa parte de previdência. O seguro, ela disse que vai fazer, mas vai fazer mais para frente, tá? Não fez agora. Beleza, gente? Basicamente é isso. Em alguns casos, né, tu pode até cobrar esse estudo aqui, né? Dependendo do tempo que tu tiver já de credibilidade, né, que tu tem no assunto, dá para começar a cobrar, né, para fazer algum estudo desse, porque é um trabalho consultivo, né? Não deixa de ser, tá? Beleza? Sobre sugestões de carteira, rapidamente aqui para a gente falar, me organizando aqui para mais uns 15 minutinhos. A gente pode dividir em 3 perfis diferentes: uma conservadora que é mais renda fixa, uma moderada que vai ter aí de 70% a 50% de renda fixa, outro multimercado ou até 10% de ações. Isso são critérios que cada um constrói, né? Mas, enfim, tem um modelo mais a seguir. E uma agressiva que vai ter aí 30% de renda fixa, 40% multimercado, 30% de ações. São sugestões que eu tenho utilizado aqui com os meus clientes. É difícil ter gente com perfil agressivo no Brasil. A gente vê o cara agressivo quando o mercado está bom e conservador quando o mercado tá ruim, né? Ele se descobre conservador da noite para o dia porque ele olha o gráfico que deu menos 0,2 no mês e se incomoda e fica enlouquecido. Então a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso, tá? Eu hoje, boa parte da minha carteira de previdência é mais de conservador para moderado, tá? Fundos conservadores que eu tenho usado, o Absoluto, né, que eu mostrei ali no exemplo da Luísa, é um fundo de crédito privado da Icatu. Lembrando que crédito privado é dívida corporativa, né, são debêntures de empresas. A gente teve o efeito da Americanas aqui no fundo, ó. Lá em janeiro, em boa parte dos fundos de crédito privado, a gente teve um mês negativo, e isso vem recuperando agora, tá? O que é bom de um fundo de crédito privado? Como é que eu uso essa... Embora muitas pessoas não sabem não, no que tá investindo, né? Então, cara, o que tem dentro desse fundo? É dívida de empresa. Tu pode ter renda fixa de várias formas, né? Mas renda fixa basicamente é juros, é empréstimo, tu está emprestando dinheiro para alguém. Tu pode emprestar para o governo através de títulos públicos, tu pode emprestar para um banco através de um CDB, tu pode emprestar para uma empresa privada através de uma debênture. Só muda a sopa de letrinhas, mas no fundo a essência é a mesma coisa, é empréstimo. Renda fixa é empréstimo de dinheiro, né? Então tu está emprestando dinheiro para alguém. No caso do fundo de crédito privado, são para empresas. Aí a pessoa, mas qual é que é o risco que eu tenho? Muitas vezes isso aqui pode ser menos arriscado, se a gente for pensar, do que tu botar num CDB. Tudo bem, o CDB tem o fundo garantidor de crédito até 250 mil, mas aqui tu tem uma pulverização. A gestora não concentra mais de 5% numa empresa só. Então, o maior default que pode ter dentro do fundo vai ser lá 2%, 3% no mês, né? E nem vai ser tudo isso, porque normalmente default de dívida ele não é integral, né? Ele é uma parte, tá? Então, o risco aqui ele é muito pulverizado. A gente está falando aqui de diversificação, sim, tá? Quando a pessoa investe em crédito privado. O Capitânia, a mesma coisa, só que ele, além disso, ele tem uns 10% de fundos de direitos creditórios, tá? O que é isso?
é a Antigas Factoring, que faz desconto de duplicatas, isso tem um retorno interessante, né? E é um risco bem diluído no caso da Capitânia aqui, tá? Mas ele também é dívida corporativa, é crédito privado, tá? E esse fundo da Schroeder é um fundo de ativo de títulos públicos, tá? Ele um fundo de baixa volatilidade, ele é caracterizado como fundo multimercado, mas ele é muito consistente, ele vem entregando CDI um pouco acima ao longo do tempo. Então são 3 fundos que eu tenho utilizado como renda fixa. Tem outros, né, dentro da Icatu que a gente pode considerar também, tá? Multimercado, eles tomaram muito laço nos últimos 2 anos aí, em função do cenário, na grande maioria, poucos tiveram performance boa. Eu gosto de usar os fundos da própria Vanguarda, né? Que a Vanguarda, lembrando, é a gestora da Icatu, é uma gestora muito tradicional, tem muitos anos, eles têm um time muito consolidado e consistente, então eu gosto de falar sobre isso, já fui lá, eles têm uma equipe muito legal, assim, e não tem muita rotatividade, como a gente vê em outras gestoras, né? Então, é um trabalho consistente. O bom de tu investir em longo prazo através de uma seguradora é que a seguradora tem uma preocupação atuarial, ela tem um olhar, né, de longo prazo para os investimentos que ela faz. Então, para mim faz muito sentido, né, usar os fundos deles, porque eles têm uma expertise muito boa em fazer a entrega de longo prazo das performances dos fundos, tá? Fora que eles são muito grandes. Eu ouvi da Raquel, que é um comercial da Vanguarda esses tempos, que eles movimentam praticamente 25% do mercado de crédito privado do Brasil. Gente, isso é dinheiro pra caramba, tá? Então, 25% do crédito privado do Brasil é a Vanguarda que movimenta, né, em termos de títulos, tá? Por quê? Porque são os investidores de longo prazo, seja na é investidor institucional de longo prazo, né? Então, eles têm essa expertise muito boa. O 2030 e o 2040 são fundos data-alvo, que eles automaticamente vão ficando mais conservadores à medida que esse alvo vai se aproximando. Então, o 2030 hoje, se a gente for olhar, ele tem 11% de ações, o resto renda fixa, né, títulos públicos, tá? O 2040 vai ter lá 20 e poucos por cento de ações. O 2050 vai ter quase 40% de ações hoje, né? Mas ele vai automaticamente ficando mais conservador e automaticamente reduzindo a taxa de administração, porque um fundo conservador não pode cobrar 2% de taxa de administração, 1,75% é o que eles cobram, tá? No início, né? Então, isso é uma dinâmica que tem dentro do próprio fundo e feito, né, de maneira automática. Os fundos de previdência dos funcionários da Icatu são alocados nesses aqui, tipo 2030 ou 2040, tá? Então, isso é uma coisa legal de falar também. Tem 2 outros exemplos, o Ibiúna, uma gestora que entregou um resultado muito legal nos últimos 2 anos, e a Verde, que é uma das maiores casas do Brasil, que está patinando nos últimos 2 anos, né? Tu vê aqui o da Ibiúna subiu muito bem e o Verde vem patinando aqui. Eles, inclusive, trocaram o gestor do fundo recentemente por isso, tá? Mas se a gente pega uma performance desde o início, ele está acima do CDI, né? E é isso que a gente tem que começar a mostrar para os clientes. Cara, tem que olhar isso aqui em um horizonte de 2, 3, 5 anos, né? E não de um ano só, tá? Muito bem. Os fundos de ações, aqui tem fundo novo, então acaba o gráfico ficando pequeno, mas tem um monte de fundos de ações hoje em Previdência, com mudança recente da regulação do mercado de Previdência do Brasil, que possibilitou ter, inclusive, fundos 100% de ações para investidor qualificado, né, que é quem tem mais de R$1 milhão investido no mercado, em produtos financeiros. Tá? Eu queria falar muito aqui, olha só que interessante, tá? Esse fundo que foi lançado no final do ano passado da Vanguarda, que é o Igaraté, tá? Ele, desde o início, que não tem um ano, tá? Ele entregou 24%. Tá? É um fundo long biased, é um fundo que tem uma estratégia de ações, mas com esse viés de longo prazo, né? O long biased é uma forma de alocação em ações, onde o gestor também pode estar vendido, né, no mercado, e isso quer dizer que ele consegue, né, se ele tem boa sensibilidade e entende, né, o que pode acontecer, ele consegue estar protegendo o retorno que as ações deram, né, num período, através dessa operação de estar vendido, tá? Então, é uma forma. Ele pode também estar conservador, ele pode tirar o investimento de ações e ir para a renda fixa, tá? Não me lembro exatamente os limites do fundo, mas ele tem uma dinâmica
possível, diferente de um fundo que é um fundo somente de ações, que é um fundo long only, né? O que vai ficar carregando as ações por um longo prazo. A diferença básica, se a gente for comparar um e o outro, assim, por exemplo, o fundo da Leblon aqui, né? Que é o fundo mais antigo em ações que tem hoje no Brasil, né? Ele é 50% ações e 50% renda fixa, porque na época a legislação só permitia 50% de ações. A parte de ações, ele está sempre em ações, ele não vira renda fixa. Ele não consegue estar vendido, ele está sempre comprado, né? Então, o mercado está uma merda, um cenário ruim, ele vai estar comprado nas ações mais defensivas para esse momento. Já um fundo long biased, como o Igaraté, ele pode vir para renda fixa, ele pode operar vendido, então ele tem uma margem diferente de proteger o ganho, né, que foi constituído ao longo do tempo, tá? Ele tem que, evidentemente, ser bom, porque se não for bom, o prejuízo pode ser maior, né, do que o ganho, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de gestoras que têm fundos de ações aqui. Eu vou fazer um apanhado e vou ficar devendo isso para vocês. Já comecei a fazer, né, mas um estudo sobre a performance dos fundos de ações que tem hoje de previdência, para a gente pensar mais opções também, tá? Mas esse o Igaraté é o que eu tenho gostado bastante. O do Breda aqui, né, o Alaska, que tomou muito pau na pandemia e recuperou já o ganho, né? Então o cara fez um trabalho legal depois, né? É uma gestora que foi muito falada quando o mercado estava em alta, né, de 2016 ali até 2019 e tomou muito ferro na pandemia, mas já recuperou boa parte do que perdeu. A Leblon eu já falei, os data-alvo, aqui eu botei o 2050, né, da Vanguarda, porque ele está com metade da carteira em ações, então acaba sendo um fundo de ações, né? Uma outra opção da Vinland tem um fundo macro deles, que não é um fundo de ações, mas é um fundo mais agressivo, que a gente pode utilizar também como um fundo mais agressivo, tá? Bom, onde pesquisar, né? Onde é que a gente faz esse trabalho de ver que fundo que está legal, que não está legal? Então, eu tenho usado bastante, né? Usava outra ferramenta, até quem me deu essa dica aí foi o Tremeia. Recentemente comecei a migrar aqui para o Mais Retorno. Mais Retorno, comparação de fundos. Tu pode ir tirar os fundos aqui, incluir outros, né? Então, pode mudar índices, né? A informação fica muito legal aqui no gráfico embaixo. Tem outras informações importantes de, de retorno, de volatilidade, o tamanho do fundo, né? Tem várias informações legais aqui que a gente pode utilizar, né? E ele tem históricos desde o início dos fundos, né? Então, quando a gente coloca na visão aqui de um ano, por exemplo, ele vai dar aí os 12 meses no gráfico, né? Se a gente bota o período ótimo, ele vai pegar o fundo mais antigo, né? Ou, quer dizer, um fundo mais novo, desde o início do fundo mais novo, para mostrar as informações, tá? Então, tiro o print de tela aqui, jogo lá na minha apresentação e de maneira bem simples aqui a dinâmica, tá? Outra forma de ver é no site da Icatu, tem informações legais que às vezes a gente vai, mas quanto que eu posso contribuir por mês, né? Como é que está o rendimento do fundo tal da Icatu? Se você quiser entrar para pegar essas informações no próprio site da Icatu aqui na aba Previdência, tá? Não é no site do corretor, tá? Então, vem aqui em Previdência Privada, nossos fundos, tá? Ele tem tipo um comparador aqui e já mostra os tickets de entrada e aporte por fundo também. Então, se tiver dúvida, quanto que é o mínimo mensal do Opportunity? Tá aqui, ó, R$300 por mês, 1.500 de aporte, ou, né, 1.500 de aporte. Então, ele dá a lista de todos os fundos que tem hoje na grade, né, o retorno do ano, né, o retorno em 12 meses, a taxa de administração e qual é o investimento mensal mínimo. Dá para fazer filtros aqui, investimento inicial, né, por exemplo, assim, até R$100. Só quer pegar só o que é R$100. Vai dar os fundos que tem disponível aqui para isso, tá? Não uso os gráficos da Icatu, mas é uma consulta que é legal, assim, às vezes, para saber, quanto que é o aporte mínimo no fundo tal. Dá para saber aqui, tá? O que mais? Por que a gente
fala que a previdência é boa para o corretor, né? Que similar ao produto de vida, né, é um produto de operacional baixo, assim, e gestão simplificada. A gente não tem uma exigência de toda semana, o cara depositou dinheiro, investe, retirou dinheiro, vê da onde, né? Como a gente tem essa dinâmica com um assessor de investimento. Então, o cliente olha isso aqui num longo prazo maior, num prazo maior, né? A gente faz uma revisão a cada ano, 6 meses, enfim, ou se tiver uma mudança de cenário muito brusca, mas é uma gestão mais simples, tá? E todo mês, automaticamente, cara, cai dinheiro na tua conta, né? Isso que é muito legal. Eu tenho hoje 5 anos de venda disso. Eu não fiz o cálculo, mas, cara, é milhares de reais por mês, né? Centenas, na verdade, de milhares de reais por mês, que todos os meses são aportados na minha carteira, né? Através das vendas de planos mensais que eu já fiz, tá? Então, isso é uma coisa que é bem bacana. A carteira é crescente, ou seja, quanto mais carteira eu tenho, mais eu tenho de receita da taxa de administração, que é a curva inversa ao do Vida, né? Então, eu digo que os dois se complementam em termos de receita para o corretor. O Vida vai dar mais grana no início e a Previdência vai dar mais grana ao longo do tempo, né? E a gente tem hoje, né, a possibilidade, né, através da portabilidade, de ganhar umas pauladas mais fortes. Hoje, sim, a venda de mensal, né, para planos acima de R$ 600, ganha 60% do valor que foi vendido. Se vender R$ 1.000 de plano mensal, vai receber R$ 600 de comissão, que é a primeira parcela. Os aportes, aí eu tenho umas campanhas específicas, mas via de regra é 1%. Aportou dinheiro que não estava em previdência, 1%, ou 0,7% se for nos fundos de gestoras não da vanguarda, tá? E vai pegar lá 15% dos ativos da taxa de administração. Ou seja, a taxa de administração é 1%, tu vai ter receita de 15% dos 1% que cobra de taxa de administração. O outro modelo, que é um modelo que não paga o agenciamento, que é essa antecipação de comissão, né, paga mais taxa de administração. Nas portabilidades, a gente tem hoje campanha para quase todos os fundos, que vai de 0,5 a 0,7 do valor portado, tá, de pagamento de agenciamento. Eu fechei uma agora para o Absoluto. O Absoluto está com campanha até o final do mês de pagar 1,5. Então, eu trouxe 440 mil numa portabilidade agora da Unimed. Vai pagar 1,5 de comissão sobre os 440 mil. Tá? O Igaraté está com 2% de aporte ou portabilidade, mas via de regra é 1% que a gente vai receber ali, né, sobre a parte do aporte ou portabilidade. Tá? Muito bem, eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, do que é um fundo de previdência, porque a gente já está aí com o tempo estourado, mas basicamente, um fundo de previdência é um fundo de investimento, né, tem um CNPJ. Muitas pessoas acham que tem a previdência no Banco do Brasil, é mais seguro porque é no Banco do Brasil, mas ninguém se dá conta que aquilo é um outro CNPJ. O que importa é os ativos que estão dentro do fundo que ela investe e não a instituição em si, né? Óbvio que tem, né, um valor isso, mas que importa são os ativos, né? E porque a gente tem vários papéis dentro de um fundo, né? E a seguradora ela faz o papel de estruturar, distribuir e garantir o risco lá no final, se a pessoa transformar em renda. Até ela transformar em renda, via de regra, a entidade não faz tanta diferença assim. O que faz é o gestor, o administrador, que está e o custodiante dos recursos, né? Então, hoje a gente tem diversas opções, né, de perfil diferentes de fundos, tá? E nos multimercados ali, os data-alvo, como eu falei, os balanceados, tem os ativos também, que tipo o da Schroeder, e os fundos de ações até 100% em ações para as pessoas que são qualificadas, né, como investidores. Hoje a gente faz questão assim de falar muito da Icatu, porque é a plataforma que tem mais opções, que está mais estruturada para isso, que tem mais know-how, né, em termos de tempo, exceto os bancos, evidentemente, mas é a única que é independente e que, inclusive, distribui para vários dos bancos, e para XP, para plataforma tipo BTG e tudo mais. Tem na maior quantidade de gestoras hoje, né, independentes, e lançou recentemente esses fundos aqui, né, que eu estava falando do Igaraté, estava falando do Absoluto, né, que hoje é o Absoluto 2, né, que está disponível, e são os fundos que a gente tem campanha aí para incentivo de portabilidade e aporte. Tá?
tá? Vou falar de tarde sobre uma campanha que a gente vai fazer para os próximos 30 dias, começando segunda-feira, tá? Então, quem não nos segue ali na Freedom Partner, por favor, fica atento aí, que vai ser bem legal. Acho que tem uma oportunidade bacana aí de, além de ganhar dinheiro vendendo, né, que é o nosso trabalho de via de regra, né, ter um incentivo adicional aí nesse período de 30 dias, tá? Não tá difícil, tá bem fácil, todo mundo pode ganhar e quem ficar em primeiro lugar vai ter um bônus adicional aí, tá? Vou falar um pouquinho de tarde. Gente, era isso. Obrigado pelo tempo de vocês, tá? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, mas só encerrando assim, a gente vai estar cada vez mais ativo nas redes sociais, então nos sigam lá. Quero começar a trazer bastante informação, não só semanal, mas praticamente todos os dias. E conto muito com vocês que já estão com a gente aí para nos dar sugestões. Pá, Dani, é legal falar disso. Tive essa dificuldade, aconteceu essa coisa, né? Então, dá exemplos de coisas legais que vocês tiveram na rotina de vocês para a gente poder compartilhar com os outros, porque o intuito disso aqui é a gente crescer junto, né? Nada melhor do que compartilhar conhecimento, porque, de uma certa forma, isso volta depois para a gente de alguma maneira. Eu aprendi isso na Prudential, a gente fazia muita troca, né, de conhecimento lá. No início eu ficava até um pouco receoso, assim, tá abrindo o jogo, não sei o quê. Cara, não tem isso. O mercado é enorme, a possibilidade de crescer é surreal e a gente só vai transformar esse mercado financeiro tendo bons profissionais atuando e o papel que a gente tem que já está um pouco mais de tempo nisso e já tem um pouco mais de conhecimento, é muito importante como um benefício para a sociedade como um todo, né, em disseminar conhecimento bacana sobre finanças, sobre investimentos. Então, tenho muito orgulho assim, de atuar como planejador financeiro, né, enfim, e muito prazer em poder compartilhar o que eu sei, tá? Quem quer falar alguma coisa aí, fica à vontade. Eu ia comentar, Becker, a gente tem uma playlist no YouTube ali de conteúdo sobre previdência também, que eu acho que é válido, se alguém quiser, enfim, continuar. A gente tem esse treinamento que tu fez e o conteúdo que a gente gera ali na playlist da Musa no YouTube. Fala também dessas questões de PGBL, VGBL, a gente tem umas planilhas comparativas, entra mais a fundo, analisa as seguradoras também, fala um pouco sobre o que seria prós, contras de cada uma. Óbvio que no fim das contas, como tu comentou no treinamento, é que os bancos acabam tendo produtos bem ruins, no fim das contas, né? Com taxa alta e baixo retorno. A gente faz um pouco de conteúdo sobre isso ali também no YouTube. Compartilhei aqui a nossa playlist, quem, enfim, quiser dar uma olhada com mais calma também, que acho que pode agregar, né? Acho que é super válido. A gente criou a playlist de previdência no YouTube justamente para compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. Lá atrás, quando a gente decidiu trabalhar com mais forte a prática de previdência, tu influenciou bastante, né? Então, Sim. a forma da gente retribuir aí algumas questões, trocando figurinhas, que no fim das contas também, se a gente parar para pensar, isso que tu falou é 100% verdade, assim, né? Tu compartilhar o conhecimento, no fim das contas, em algum momento volta e acaba talvez tendo alguma dica ou outra que tu não estava tendo, assim, utilizando, porque não vou compartilhar, é concorrente. O mercado é enorme, assim, é bizarro. E, principalmente para quem atua com ética e nas melhores práticas, nunca vai ser um problema, né? Exatamente, cara. É isso aí. Obrigado, Trimédio. Vou até olhar mais a fundo. Eu vejo vocês seguidamente ali nas redes sociais, né? Só que a correria do dia a dia às vezes não deixa a gente aprofundar, mas vou também prestigiar ali o que vocês vêm fazendo. Isso, Daniel, pode falar. Desculpa, só uma última complementação. Basicamente, tem uma planilha, além dessa da Icatu, que tem aqui, que tu simulou ali para a parte de benefício fiscal, PGBL, VGBL. No nosso site, a gente fez uma até um pouco mais didática e mais fácil, assim, onde a planilha já mostra o resultado do que é mais interessante. Então, legal, eu vou deixar o site aqui, se alguém quiser baixar. É muito boa a planilha. Sendo muito sincero, a gente fez uma adaptação de um modelo que a XP fornece para os seus assessores. Então, a gente adaptou ela um pouquinho, melhorou ela um pouquinho e forneceu ali no nosso site. É bem boa a planilha mesmo, tá? Download gratuito de quem quiser também, para fazer essa questão com o cliente, mostrar ele didaticamente em relação ao aporte, a planilha mesmo já identificar e mostrar para ele, ó, fazendo assim é melhor PGBL, fazendo assim é melhor VGBL, fazendo assim
a economia fiscal é tanto, sabe? Então é bem interativo, assim, é bem legal. Legal, coisa Eu vou boa deixar a o gente link. copia, né? Isso aí. Copia, transforma, adapta. Isso aí. Modela, não copia, modela. Copia modela, né? Mas Exato, essa planilha exato. que eu tenho, aqueles gráficos ali, tu acha que foi assim do zero, né? Não foi, né, cara? A gente... Não, copia, melhora, adapta, faz parte, né? É isso É isso aí. aí. Qual que é o site, Deixa Stefano? no chat ali, Stefano. Eu vi Vou que você botar, colocou o vou YouTube, botar mas deixa assim. o site aí também. Claro, vou botar aqui. Daniel, obrigada aí pela tua disponibilidade. Só queria fazer Prazer, dois sempre. cumprimentos aqui, principalmente para quem é novo, né? De que, primeiro, que a Vanguarda ali, ela também é gestora, né, de outras instituições, então não é só, né, exclusiva da Icatu, mas a grande fatia está ali, mas ela também faz gestão em bancos, enfim. Seguido, eles estão dando treinamento, né, Daniel? A gente até, também pode estar disponibilizando. Tem o Instagram próprio deles também, é bem legal. Lá, eles seguido também estão falando algumas coisas. E para quem é novo também, no site da Icatu, por exemplo, se você vai usar os fundos deles ali, tem o descritivo do fundo. Então, ali vai falando, né, onde é que ele está alocado. Eu peguei, assim, sei lá, acho que os 2 clientes meio que queriam saber isso daí, mas é a pessoa que entende um pouco mais. Mas eu acho que é legal. Então, quem tiver dúvida pode estar chamando eu ou o Daniel, se tiver alguma dúvida com relação a isso, que a gente mostra ali, né, onde que está isso daí para às vezes levar para o cliente e você também entender um pouquinho mais. Beleza, Andy. Obrigado também. Obrigado a todos aí pelo tempo dedicado e ficamos aí à disposição. Dei uma olhada à tarde ali, vou estar falando um pouquinho sobre a campanha e, enfim, nos mandem aí as demandas que vai ser um prazer poder ajudar vocês. Tá bom? Bons negócios aí, bom final de semana para quem eu não falar e até mais. Tchau, tchau. Tchau.